Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Muito bem, olha lá. Edição 227 da Cruzoé. A capa é o Setembro Decisivo, exatamente esses 30 dias que faltam até o primeiro turno das eleições. E a nossa subchamada diz que nesse período será definido se essa eleição presidencial vai ser de um turno só ou de dois. A gente tem informações contraditórias nas pesquisas. Por exemplo, ontem saiu o Datafolha. No começo da semana saiu também uma entrevista, do IPEC, o sucessor do IBOPE, né? O Datafolha diz o seguinte: diminuiu a chance da eleição ser resolvida já na primeira tacada. Até agora, os números do Datafolha indicavam que a chance do Lula já liquidar a fatura na primeira eram grandes. Agora eles disseram que reduziu. O IPEC também continua mostrando uma vantagem considerável do Lula sobre o Bolsonaro. 12, 14 pontos essas pesquisas mostram. Ou seja, elas não eliminam já de vez essa hipótese. A hipótese de uma eleição que começa e termina, sem precisar de segundo turno. Agora, quando você olha para as outras pesquisas todas, tem um monte circulando, a diferença entre os dois candidatos já é bem mais estreitinha. 6 pontos, 4 pontos. E em uma delas, que foi publicada nessa semana, da Futura, feita em parceria com o Banco Modal Mais, o que acontece? O Bolsonaro aparece na frente do Lula. E com quase 3 pontos. É um empate técnico por causa da margem de erros, mas é Bolsonaro na frente. Então, afinal, qual é a situação que a gente tem? Dá para terminar no segundo turno? Ou, por outro lado, a gente tem uma situação em que, na verdade, o Bolsonaro está acelerando e pode chegar nas eleições já bem ali encostadinho, ou até mesmo virar a eleição e já chegar ao segundo turno adiante do Lula. Enfim, essa é uma questão que provavelmente só a urna vai conseguir dizer para a gente. A menos que essas duas leituras do cenário, né, eleitoral acabem convergindo em 2 ou 3 semanas. Agora, o que a reportagem tenta destacar, dada essa situação, é o que pode acontecer ao longo desse mês de setembro para favorecer o Lula ou favorecer o Bolsonaro. Quais são as situações, né, que acontecem ao longo do mês que dão oportunidade para que algo de diferente, algo de surpreendente, né, aconteça, para que os candidatos tropecem ou aproveitem bem as oportunidades que eles têm para conquistar os indecisos. São os indecisos que, nesse momento, estão em questão, né? Ao contrário de outras eleições em que o número de pessoas já bem convictas do seu voto, nessa altura do campeonato, era pequeno, nessas eleições é o contrário. Todas as pesquisas mostram que mais ou menos 80% das pessoas já sabem quem vai votar. Pelo menos é isso que eles dizem. E os pesquisadores estimam que tem aí 15% mais ou menos de indecisos ou o que os cientistas chamam de não convictos. O não convicto é aquele cara que fala: eu vou votar em fulano, mas na verdade ele ainda está olhando em volta, está paquerando um outro candidato, fala: será? É um cara que tem uma preferência, mas ainda pode mudar de ideia. Então temos os indecisos, os não convictos, 15%. Essa é a turma que os candidatos têm que cativar, né? E com esses 15%, de fato, dá para acontecer as duas coisas. Tanto uma eleição em um turno, quanto uma eleição em 2 turnos e bem embolada. O que acontece nesse mês de setembro? Primeiro, 7 de setembro. Bolsonaro hoje
convocou de novo a sua turma, os seus apoiadores todos, para comparecer em massa ali à manifestação que ele está preparando no Rio de Janeiro e para fazer uma grande festa, uma comemoração, é como eles dizem. A reportagem da Cruzoé traz detalhes sobre todos os preparativos dos bolsonaristas para esse 7 de setembro. Pode ser incrível para ele, realmente, ele pode mostrar, né, pode sair com imagens de grande apoio popular, aquela multidão na rua, mas ele também pode tropeçar. A gente sabe que cada vez que o Bolsonaro ataca o sistema eleitoral, ataca as urnas, tudo mais, isso cria um curto-circuito ali, nem todo mundo gosta disso. Vamos ver. Com o Bolsonaro nunca se sabe, certo? O Lula também está esperando para ver. Ao contrário do Bolsonaro, a ordem, pelo menos até agora no PT, é ficar em casa. Não ir para as ruas para procurar confronto ou para ensejar comparações, né? A minha foi maior do que a sua, tal. Então, a reportagem esmiuça os preparativos para o 7 de setembro. Ela também esmiuça as questões econômicas, que são a outra grande incógnita, ou a maior incógnita até, desses 30 dias que faltam para a eleição. Porque a gente tem várias coisas acontecendo. Primeiro, o Auxílio Brasil, de R$600, que já está sendo pago há algum tempo. Um dos cientistas políticos, pesquisadores ouvido pela reportagem, até fala, olha, no caso do auxílio emergencial, lá atrás, levou 60 dias para o pagamento do auxílio fazer alguma diferença na popularidade do governo. A gente agora, no final de setembro, ali pertinho da eleição, vai estar cumprindo esses 60 dias, mais ou menos. Será que o efeito vai ser igual? Ou será que as pessoas acham que é eleitoreiro? Incógnita. Ninguém tem uma resposta firme para dar para isso. E outra incógnita é a questão da inflação. Né? A inflação está descendo, os números da economia estão melhorando, e essa é a ordem do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Vamos falar bastante de economia, porque o momento está bom, mas, como a gente já conversou algumas outras vezes aqui, será que os mais pobres, a massa, né, brasileira dos mais pobres, vai sentir uma melhora de vida? Porque não basta eles sentirem que parou de piorar. Precisam sentir que as coisas estão ficando um pouco mais tranquilas. É outro problema abordado pela reportagem. E, por fim, a boca suja, a boca solta, né, dos dois principais candidatos, o Lula e o Bolsonaro. Eles não se cansam de cometer gafe. Né? Hoje mesmo a gente tem no Antagonista, agora, no ar, uma reportagem dizendo que o Lula deu uma outra declaração no meio de um evento, sugerindo que lugar da mulher é na cozinha, é cuidando da casa. Lula diz que trabalho doméstico é serviço de mulher. Ruim, né? Ruim. Agora, o Bolsonaro é um páreo duro nessa questão. Bolsonaro é maravilhoso, desculpa. O Bolsonaro, né, deu aquela tropeçada no debate, brigou com a jornalista, todo mundo considerou aquilo uma agressão, um gesto desnecessário, que mostrava mais uma vez como ele não sabe, como ele despreza as mulheres e tudo mais. Os dois estão aí, né, brigando para ver quem fala mais bobagem a respeito das mulheres. O que mais? Tem toda a pauta de comportamento. Lula, grandes problemas para lidar com os evangélicos. Já disse coisas ruins também. Disse que não governa para facções religiosas. Facção é uma palavra que tem uma conotação ruim, né? Não caiu bem para quem é evangélico e gosta do Bolsonaro. E tem um monte de outras coisas de comportamento que são sensíveis, tocam em pontos sensíveis dos eleitores, e os nossos dois principais candidatos a presidente gostam de pisar nesses calos. Eles são mestres em dizer bobagem e, portanto, afastar o tal indeciso, o tal não convicto, que é aquele que pode mudar a eleição, o quadro que está
configurado por aí. Então, reportagem longa, interessante, muita informação, e dá para pensar o que nos espera nesses próximos 30 dias.